Esse negócio de carro elétrico, isso é um grande modismo sob a ótica brasileira, né? E é um modismo que alguns fabricantes, principalmente os europeus, tentam impingir aqui para diluir o custo de investimento do desenvolvimento deles. Um país que tem a matriz energética e elétrica como a nossa, jamais pode entrar nessa aventura. E eu falo por quê? A matriz elétrica brasileira, ela é fortemente dependente das hidrelétricas. As hidrelétricas, como todo mundo já viu, elas dependem das chuvas, que são irregulares. E volta e meia nós estamos com bandeira vermelha por insuficiência de energia elétrica para atender nosso consumo básico. Agora, imagina, se nós vamos crescer 5% ao ano e ainda pendurar essa bugiganga ali de carro elétrico, todo mundo vai para a bandeira vermelha e blackout. E não há a menor possibilidade de se imaginar que nós vamos aumentar as hidrelétricas com todo esse aparato ambiental que está armado aí. Então, esse é o primeiro ponto. Ela é inviável do ponto de vista de suprimento de energia. O segundo ponto é de que um país como o nosso, que desde 1929 já trabalha em uso de etanol em veículos e que produz 100% dos carros no sistema de bicombustível, de flex fuel, é absolutamente desnecessário qualquer outra iniciativa se quisermos seriamente sermos sustentáveis. E tem um outro aspecto, para encerrar, para não fazer muito longa a minha resposta, que é a tal da bateria. A bateria num veículo normal pesa 15 quilos e já é um problema. A bateria do carro elétrico pesa entre 400 e 500 quilos num carro médio, cujo destino jamais saberemos aonde irá parar e cuja lavra das materiais, dos minérios que vão lá dentro, vem da África e de outros países, aonde os europeus não querem saber onde está a pegada de carbono, mas ela existe. Então, não faz sentido nenhum brasileiro olhar para isso aí. João? Muito bem, olha, eu queria só registrar o Harry, de Foz do Iguaçu, com a gente aqui, o Gilberto Lopes, da Itália, o José Vieira, de Lisboa, o Tadeu falando, o Gilberto também acrescentando agora aí o assunto do biogás. Pessoal, os americanos têm uma expressão para o mundo de hoje. Fight for perception. Luta pelas percepções. É o que manda no mundo. Então, eu diria, imagine que você tem os brasileiros achando que você só pode pôr etanol quando o preço do etanol tiver 70% da gasolina. É um grande desafio de fazer a cuca. Luta por percepções. Só isso. Está na hora de nós entendermos que nós temos que fazer cabeças, corações e mentes. Então, 70% eu ponho etanol ou não. É um absurdo. E quem educou o povo a isso, realmente tem que rever a sua própria cabeça. Antônio, Roberto, Dilvo. O Arlen também fez uma pergunta que acho que é importante para o Dilvo responder. Ele diz o seguinte: o cooperativismo brasileiro é muito bem desenvolvido no Sul, no Sudeste, crescendo agora também no Centro-Oeste, mas por que no Nordeste, no Norte, não é tão desenvolvido assim? Qual é a razão para isso, Dilvo? O cooperativismo tem um princípio muito importante, que é a solidariedade entre as pessoas. Onde você tem a maioria de pequenos produtores, o cooperativismo realmente tem o papel mais importante de dar a essas pessoas condição de produzir, condições de ter insumos em preços condizentes, em condições de receber sua produção. Pois bem, o Nordeste brasileiro, ele dá para atender perfeitamente todos os produtores com o cooperativismo. Eu vou citar um exemplo. Nós estamos trabalhando lá há uns 10 anos numa cooperativa chamada Carpil. Nós não levamos nenhum centavos para a Carpil. Inicialmente colocamos um técnico veterinário, outro técnico agrônomo e um administrador de empresas para organizar a Carpil. E a Carpil começou a produzir leite.
Ele tinha lá uma vaca de 3, 4 litros de leite lá na bacia leiteira deles, e não pedimos para importar novilhas caríssimas do Uruguai ou da Argentina. O que nós introduzimos na Carpil é que essas vacas que tinha produção baixa fizesse a inseminação, e com isso já melhoramos 50% do plantel. As vacas começaram a produzir 10, 12 litros de leite por dia. Qual foi o investimento? Somente na parte de mão de obra técnica. E aí tem um detalhe, muitas vezes a pessoa quer transferir o cooperativismo, que já tem no sul 50, 60, até 100 anos, para uma região ainda que não tem a tradição. Então, nós temos que criar um ambiente aos pouquinhos, e aí nós conseguimos fazer que as pessoas entendam o cooperativismo, que tem princípios, mas tem que ter solidariedade. Então, essa história da Copavel, lá no Nordeste, com a cooperativa Carpil, para mim é a história mais interessante que eu vi nos últimos anos. Tudo é possível, sem precipitação. Então, eu tenho que fazer mais ambiente como este, não trazer coisas muito modernas para não ter tirar a sintonia do que é o produtor naquele momento e o produtor no futuro. Tem que ter uma trajetória. Muito bom. Antônio? Marcelo, eu tenho uma pergunta para o Dilvo. Diga, vai, Antônio. Não, você, Tejão. A pergunta para o Dilvo é meta. Eu gosto de falar com o Dilvo, porque eu sempre desafio. Duas perguntas bem objetivas, Dilvo. Meta de vendas no show rural. 6 bi, 7 bi, e quanto vamos estar colhendo de safra brasileira em 2030? É o desafio sempre que eu faço com o Dilvo. Pois bem, se nós olharmos a retrospectiva do Brasil dos últimos 30 anos, o crescimento da produção de grãos no Brasil foi mais de 5%. Se nós pegarmos aí e baixarmos para 4% o crescimento nos próximos 6 anos, chegaremos, mas partindo do que colheu 2023, que foi quase 320 milhões de toneladas. Tá? Nós chegaremos de 320 milhões de toneladas, que foi o ano passado, certo? Para 400 mil toneladas em 2030. E quando nós olharmos para 2050, nós chegaremos a 600 milhões de toneladas. E aí eu sei qual é o produto que mais tem condições de crescer no Brasil. É o milho. Nós chegaremos num momento no milho que hoje o milho você produz 30% menos que a soja. Nós vamos chegar com as mesmas quantidades de produção do milho e da soja. E olha como é interessante o milho, não só para a ração, mas também para a solução energética. Vejam que o Paulo Hermer acabou de declarar com conhecimento de causa, trazendo a coisa mais macro, tá? Nós temos que olharmos o que o Brasil tem condições de alternativa energética. O Proálcool, nos anos 1980, revolucionou esse país. Nós não tínhamos motores a álcool, hoje nós temos motores híbridos que você abastece com os dois combustíveis. E assim, essa revolução do milho acontecerá no Mato Grosso, com a segunda fonte energética para o Brasil, com esta fonte vindo do agronegócio. E a meta de vendas show rural. Tá, e voltando, não completando, em 2050, tenho certeza absoluta, o Brasil terá 550, 600 milhões de toneladas de grãos. O show rural, esse ano, 2024, tem uma meta entre 5,5 a 6 bilhões de venda. Uma característica, por exemplo, o show rural, 70%, 72%, até 74% das pessoas que frequentam o show rural são pequenos produtores rurais. Então, lá vende-se um trator para cada produtor, e não tem aquela venda de frota de tratores para algumas companhias. Então, o show rural é o evento direcionado principalmente àquele pequeno e médio que faz um negócio para a sua propriedade, não companhias que compram 20, 30 tratores. Então, por isso que o seu valor de comercialização ela é menor, mas é bem diversificado e atende direto à propriedade rural.